Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Global Azure, edição 2026, um evento em que a comunidade se reúne em peso de forma massiva para compartilhar muito, mas muito conhecimento sobre Azure. Então, independente, né, de qual seja a sua área de atuação, se você é de infra, de dados, de IA, de segurança, se você ainda não é um profissional Azure, está em transição, é um estudante, né? Então, independente de qual seja aí a sua realidade, sempre vai ter um conteúdo, sempre vai ter uma palestra, sempre vai ter algo relevante, né, para que você melhore o seu conhecimento, para que você valide, para que você reforce. Tá? Então, é um evento que acontece aí em vários canais e é aquele momento do ano em que a gente bebe de muita, né, fonte de informação extremamente rica e valiosa. E eu estou passando aqui para dar minha contribuição, né, sobre um tema, sobre uma área que eu já trabalho já há algum tempo e de fato é considerada como uma área muito importante porque ela vai fazer com que a, a experiência de cloud ou o uso da cloud ela seja vitoriosa, satisfatória, traga valor ao negócio, né, que ela seja sustentável, né, a médio e longo prazo, tá? Que é uma das bases, né, um dos pilares. Né? Embora a gente esteja hoje num momento muito forte de inteligência artificial, que veio para ficar de fato, mas tem alguns processos, alguns conceitos que eles precisam acontecer e eles não precisam, né, de inteligência artificial. São aquelas bases, aqueles alicerces, né, que todo profissional deve conhecer. Né? Para quem não é da área técnica, ter uma visão geral ajuda na tomada de decisão e aquele que de fato vai atuar de forma técnica com entrega, né, precisa ter ali esses conceitos, porque de fato eles vão fazer a diferença, né, no sucesso aí dentro da cloud. Mas antes de mais nada, né, deixa eu me apresentar para vocês. Então vamos lá. Eu sou o Rodrigo Palhosa, né, já tenho alguns anos aí de horas de voo dentro do Azure. Hoje é minha cloud, né, preferencial de trabalho. Eu sou um arquiteto cloud, né, com ênfase principalmente em governança e FinOps, e atuo, né, como Technical Account Manager, que é um ponto focal técnico na empresa, que resumidamente atua como um facilitador, né, tanto de oportunidades ou quanto de demandas, né, justamente para que observar, no meu caso, né, eu atuo com clientes, as necessidades, né, qual é a melhor tecnologia do Azure, se adequa a uma determinada necessidade, né, se a utilização do recurso está acontecendo de forma eficiente, se existe a governança, né, se tudo aquilo que existe, que está sendo criado, existe um dono, né, tem uma equipe, tem um centro de custo, enfim. Então, o meu trabalho, né, como Technical Account Manager é justamente atuar com o tema aqui do conhecimento que eu venho compartilhar com vocês, que é práticas de governança e FinOps. Sem governança e sem FinOps, aliás, esses dois temas eles andam juntos, né? A utilização da cloud pode se tornar extremamente comprometida. Por quê? A, a cloud, né, ela tem uma característica muito similar a uma conta de serviço, por exemplo, né, o formato de cobrança. Então, embora a gente tenha algumas particularidades, mas uma característica que a gente tem dentro de cloud é pagar pelo uso. Esse talvez seja um dos principais conceitos que a gente tem sobre cloud computing. Então, serviços fornecidos através da internet, onde você escolhe o que você precisa e paga pelo tempo que você utilizar. Tá? Porém, existem uma série de boas práticas, uma série de cuidados, né, e de atenção que são fundamentais para que você justamente pague por aquilo que você usou ou aquilo que você precisa. Se você não souber como utilizar, a fatura, né, ela vai vir com um valor muito mais alto daquilo que você planejou, ou se é que você, né, a empresa planejou, e isso existem alguns pilares, alguns cuidados para que isso não aconteça. Tá? Então, independente do propósito que o Azure está sendo utilizado, governança e ações de FinOps são fundamentais.
claro também com uma parte de segurança, mas partindo do princípio, né, de que independente do propósito pelo qual o Azure foi escolhido como cloud ou o que ele vai servir, né, nós trabalhamos com tecnologia, então a tecnologia ela precisa resolver um problema, ela precisa trazer uma solução, ok? Mas essa solução precisa caber no bolso, precisa caber no orçamento, tá? Então, assim, fazendo um comparativo aí, por exemplo, com a energia, então nós precisamos de eletricidade nas nossas residências, né, no trabalho, mas você só vai deixar a luz acesa, por exemplo, no espaço onde for necessário, onde tiver um propósito, né? E existem salas, por exemplo, não faz sentido você deixar uma sala vazia sem ninguém com iluminação. Se não tiver um propósito que justifique, isso não faz sentido nenhum, é um absurdo. Mas o que vai acontecer? Se você deixa uma iluminação no lugar que não precisa, né, a fatura vai chegar e vai cobrar por aquilo, se tinha consumo ou não. Então, dentro de cloud computing, né, um dos riscos, um dos perigos, né, que se deve ter em mente é que se você não souber o que você está manipulando, o que você está ativando e a forma como aquilo está sendo utilizado, né, o contagírus vai lá, está girando e isso pode ser extremamente danoso aí na fatura, né, depois no final do mês. Ok? Então, bom, a agenda de hoje é para falar desse tema. E a Microsoft possui aí algumas recomendações. Ela tem, na verdade, um conjunto de boas práticas para ajudar, né, o arquiteto, né, a equipe profissional a entregar a cloud, a permitir a adoção da cloud, a utilização, né, seguindo boas práticas. Então, vamos lá para o que viemos, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço, onde eu busco, ou como é que eu consigo saber se eu estou, de fato, cuidando ou tendo uma governança do meu ambiente Azure, executando ações FinOps da forma correta? Então, existe, né, a Microsoft tem aí um conjunto de boas práticas, né, de recomendações que vão guiar, né, como, de fato, como fosse uma jornada para que a gente atinja o nosso objetivo, para que a gente fique sempre no trilho, né? Então, nós temos um ponto de partida, que é, vamos partir do princípio que nós vamos adotar o Azure, nós não adotamos ainda, né? Vou para a cloud, não atuo hoje com cloud computing e quero ir para a cloud. E pesquisando sobre as opções de cloud no mercado, a cloud da Microsoft, que é o Azure, foi eleita, né, como uma solução. Ok, mas do ponto que eu estou hoje, até de fato ter o meu recurso, ter o meu serviço lá dentro do Azure, qual que é o caminho? Então, para isso nós temos aqui alguns materiais, né? Nós temos de fato boas práticas para estar seguindo. Então, a partir desse momento, tá? Eu vou dar aqui uma dica, né, de experiência. Se você está chegando no Azure agora, se você é um estudante, se você tem pouquíssimo contato, de fato está chegando agora, né? Todos nós já tivemos início, tá? Isso é bem tranquilo, tá? Falando de tecnologia, todo mundo tem seu início, seu start, tá? E a gente vai melhorando, vai tendo mais quilômetros rodados com o passar do tempo e o nível de imersão e dedicação, né? Falando de Azure aqui dentro da plataforma. Mas, se você está chegando agora em Azure, saiba que esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês, eles são a base, tá, de um planejamento, de uma arquitetura, de um Azure extremamente saudável, confiável, que de fato ele vai existir para criar uma solução que gere valor ao negócio. Porque no fim das contas, lá na última linha, é isso que importa, né? Nós utilizamos Azure para resolver o problema, para trazer uma solução, e essa solução tem que fazer com que haja um valor lá no final, porque senão a conta não fecha, tá? Existir por existir não faz sentido. Nós estamos aqui tratando de um ambiente corporativo, tá? Então as empresas investem para ter um retorno,
tá? Esse é o básico da nossa economia hoje, né, de capital, né? Tirando ONGs, né, atividades sem fins lucrativos, a ideia é que a gente tenha sempre retorno, tenha lucro sobre uma atividade. Então, tudo que é feito no Azure é visando algo que lá na última linha, na última ponta, vai trazer lucro. Então, nós temos aqui essas boas práticas que, para quem não conhece, vai ser o alicerce. Agora, mesmo você sendo um profissional que já atua, né, assim como eu, a gente vai chegar num consenso que chega um tempo que você está tão familiarizado, está tão acostumado com esse trabalho, com essas boas práticas, que a gente acaba caindo numa zona de conforto, numa zona de relaxamento. E a história nos mostra que isso também é um perigo, porque o excesso de confiança ele pode ser tão ruim, né, quanto a ignorância de não ter o conhecimento. Tá? Então, muitas vezes, a gente, por já conhecer, né, a gente que já trabalha com Azure há muito tempo, já passou por isso, já sabe quais são as bases, quais são as boas práticas, quais são os frameworks a seguir, e pode acabar caindo numa zona de conforto, e isso em algum momento acabar levando, né, a um erro ou a um equívoco. Né? Quem nunca, né, estava tão confortável que relaxou demais, e esse que é o perigo. Só trazendo aqui um exemplo aqui, né, do mundo real, acredito que todos saibam quem é o Rolling Stones, né, um dos maiores grupos de rock do planeta. Os Rolling Stones têm os seus maiores hits, as suas maiores músicas foram produzidas nos anos 70. Nós estamos falando aí de quase, né, praticamente 50 anos de distância. Mas curiosamente, mesmo, né, os músicos, né, tendo já milhares de vezes, né, ensaiado, tocado, cantado, guitarrista, baixo, bateria, Mick Jagger no vocal, sabe a letra de cor ponto a ponto, ainda assim, ainda hoje, quando eles se preparam para uma apresentação, quando eles vão para o estúdio, eles fazem, né, aquela revisão, né, das músicas, fazem os ensaios, fazem os ajustes. Por quê? Mesmo 50 anos, 40 anos depois de ter feito e tocado e cantado repetidamente diversas vezes, ainda é possível que se cometam erros, um esquecimento ali, um arranjo ali, né? O fator idade também vem, então, né, a gente acaba ali com tanta coisa que vem acontecendo. Então, isso é só uma dica, na verdade, né, de mercado de trabalho, que mesmo que você já trabalhe com aquela tecnologia, com aquele serviço todo santo dia, é sempre bom parar um tempo para fazer aquela revisãozinha, né, dar aquele check, aquele double check, para que o excesso de confiança, né, para que aquela zona de conforto e de tranquilidade não te leve, né, a cometer um erro, ok? Então, o que que nós temos aí dentro do Azure para ajudar a ter um ambiente governável, né, e com o consumo eficiente disponível? Nós temos o CAF, tá, que é o Cloud Adoption Framework. Então, o CAF ele vai te ajudar a, quando você ainda não está em cloud, quando você não utiliza, ou quando você quer trazer algo que está on-premises ou no location, ou seja, algo que ainda não existe em cloud e eu quero fazer com que isso funcione em cloud. Então, é um guia, né, de melhores práticas para você ter uma adoção. Por isso que vem do adoption. Então, eu quero adotar um serviço que está em cloud, ou eu quero levar tudo para a cloud, mas qual é o melhor caminho? Como é que eu faço isso? Tá? Então, esse é o papel do CAF, para dar as boas práticas ou as melhores recomendações para que aquela expectativa, aquele desejo se torne a realidade, né? Ou seja, aquilo que vai acontecer no Azure esteja de fato compatível com aquilo que foi proposto no início. Bom, já estou no Azure, já estou utilizando, já estou implantando. Agora, como que eu utilizo o Azure da melhor forma? Aí nós passamos para um guia de boas práticas chamado WAF, que é o Well Architect Framework. Então, um conjunto de boas práticas divididos em pilares que vai ali garantir que várias pontas importantes para o sucesso, né, de uma implantação dentro do Azure aconteça de forma contínua. Então, aqui no CAF, eu ainda vou para a cloud ou estou no processo de migração para a cloud.
aqui no AF, nós já estamos operando com cloud, perfeito? Só que se eu seguir essas boas práticas, eu vou ter sucesso. Se eu ignorar, né, o processo do CAF e o processo do AF, a chance de eu ter desperdício, de eu ter falhas, de eu ter um produto que funcione de forma incorreta é muito grande. E isso quem está dizendo é o próprio fornecedor. Então, o fabricante, ele orienta que, cara, antes de executar, né, vamos partir do princípio que tudo que a gente tem hoje, tudo que nós temos disponíveis, houve um planejamento prévio, né? Ninguém pensa em fazer um avião e já começa ali fazendo a construção, solicitando equipamentos. Não, é feito um projeto, é feito um desenho, né? Uma simples embalagem de um produto, né? Ninguém senta lá no software de edição gráfica e começa a desenhar. Não, existem protocolos a serem seguidos, requisitos, exigências. Então, o primeiro passo é escrever, é desenhar, é ter um processo. E a partir de um processo, a partir de uma documentação, é que se começa a ter, né, a ir para o passo de criação de execução. Pelo menos esse é o que se espera, né? Tá? Isso independente de ser cloud computing em qualquer área de produção, espera-se que algo aconteça depois de um estudo de requisitos, né, de pensar, falar, é isso mesmo que precisa ser feito? Sim. De que forma? Quando? Pessoas envolvidas e aí por aí vai. Aí depois disso documentado e definido é que parte para a produção. Certo. E dentro aqui do ecossistema de arquitetura, nós temos uma outra suíte, né, um outro portal que ajuda bastante, que é o Azure Architecture Center, que ele tem ali basicamente para qualquer objetivo dentro do Azure, vai ter um guia, vai ter exemplos, vão ter arquiteturas de referência para ser seguidas. Tá? Então, como a gente chama isso de base, porque de fato é um conhecimento, é uma metodologia ou é um roteiro, e eu defino isso como uma jornada que precisa ser seguida. Esses tópicos que estão aqui fazem parte de uma jornada que não pode ser ignorada em hipótese alguma. Se esses serviços forem ignorados, né, eles vão comprometer em algum momento, né, algum serviço ou até mesmo todo o projeto dentro do Azure. Tá? E temos aqui uma outra ferramenta muito legal de assessment, que é para verificar e para mostrar qual é a sua maturidade de utilização dentro do Azure. Isso normalmente é feito no início, tá? Para dar uma dimensão principalmente para o time de negócios, o nível de maturidade, o nível de utilização, apontar gaps, né, trade-offs, os pontos que estão positivos e negativos. Então, te dá um painel dizendo, olha, eu estou bom no item A e B, eu estou vulnerável no ponto C, mas do ponto E em diante eu preciso melhorar bastante. E qual é o risco? Então, tudo isso a gente consegue com o assessment aqui dentro desse framework que eu já vou mostrar para vocês ali na sequência. E, para finalizar, né, nós estamos falando que Cloud Compute a gente paga pelo uso, é um consumo constante, então todo mês vai ter uma fatura. Se não for usado da melhor forma, a conta vai vir cara. E a ideia da cloud é que ela seja utilizada. A Microsoft não criou o Azure para a empresa gastar uma bala 1, 2, 3 meses, entender que aquilo é muito caro e voltar para um premises. Não. Não só Azure, tá? Mas as outras clouds também. Então, o objetivo de cloud é que ela seja utilizada e ela seja útil a médio e longo prazo. Mas para que uma empresa consiga fazer o uso de cloud, fazer o uso do Azure a longo prazo, ela tem que ter dinheiro para pagar a conta. E se na última linha o que é feito no Azure dá retorno, aí ok. Agora, o que não pode é ter uma fatura totalmente descontrolada, um consumo que realmente coloque aí em risco, né, a estratégia da empresa comercial, e vai chegar naquele momento de, cara, a cloud não serve para esse tipo de negócio. Ou a cloud é uma enganação, é muito perigosa. Não. Um projeto de cloud bem feito, ele diminui os riscos, né, de um insucesso aí da parte financeira a comprometer a estratégia de uso do serviço de nuvem. Perfeito? Então vamos lá conhecer um pouquinho de cada um deles, ok?
Bom, como eu adiantei ali atrás, o CAF, ele vem ali do princípio de adoção. Então, nós temos aqui alguns pontos que são importantes em que o time de negócios e o time técnico precisam se reunir para poder fazer a definição. Então, basicamente, os pilares de adoção do Azure, eles passam pela estratégia, pelo plano, né? Ali a arquitetura, ou seja, eu já estou pronto para começar a construir, e aí eu tenho a adoção junto com governança, segurança e o gerenciamento. Então vamos lá. Falando do ponto de vista aí, de estratégia, no fim das contas, a Azure ele vai ter que estar sempre alinhado, né, ao que o negócio precisa, ao desejo do negócio, para que haja valor, certo? Então a gente faz as coisas dentro do Azure para que alguma solução gere valor e pague as contas e faça com que ele seja aí viável. Agora, o porquê que eu vou utilizar cloud? Esse é o primeiro ponto. Né? Eu tenho algo que está na minha rede local, né, no meu ambiente on-premises, ou algo que eu contrato com um location, um servidor host location, e decido ir para a cloud. Mas por quê? Então, é necessário que se façam aí uma série de estudos para verificar qual é o real motivo. Né? Nós temos diversos motivos de vantagens para ir para a cloud. Por exemplo, de rapidamente você conseguir provisionar serviços, né, com espaço de tempo muito curto, com recursos que no mercado tradicional você precisa ali ter primeiramente ali a parte de cotação, depois tem a aprovação, depois da aprovação você vai fazer um pedido e quase, né, falando da parte corporativa, a os recursos eles não estão ali à pronta entrega. Né? Alguns podem demorar meses para estar disponíveis, homologados e testados, ao passo que em cloud, em alguns minutos, a gente já pode ter uma plataforma inteira pronta, disponível e acessível. Tá? Então, daí a gente já tem de cara os benefícios. E aí eu posso criar um ambiente pequeno, aumentar quando for necessário e reduzir. Ao passo que no mercado tradicional, eu trabalho, né, com um formato chamado de OPEX. Eu compro baseado numa tendência ou previsão lá do futuro, mas se aquilo ficar ocioso, né, vou ter que pagar do mesmo jeito, porque eu já comprei. Já cloud não. Eu posso começar pequeno e devo começar com um tamanho adequado e só vou crescer se for aí de fato necessário, né? Então, bom, falando aqui do ponto de vista de estratégia, definir o Azure tem todos os serviços que eu preciso para resolver o meu problema? Sim, ele tem todos os serviços. Como funciona o sistema de cobrança? Né? Todos os serviços que eu vou precisar, eu vou pagar por hora? Né? Existe algum tipo de modalidade que eu consiga ter um benefício financeiro? Eles são compatíveis com soluções que eu tenha de repente aqui do meu ambiente local? Eu posso ter alguma solução legada? Como é que eu vou fazer esse processo de migração para cloud? É compatível ou não? Os meus profissionais, eu tenho um recurso que domine Azure para fazer essa atividade? Então, no momento de estratégia, é de pensar todos os pontos que são fundamentais. Tá? Primeiro ponto, eu quero ir para o Azure, mas meu time técnico não está tão especializado. Então, vou investir em treinamento, né, recomendar certificações, para que haja qualificação. Tá? Não é possível, mesmo tendo todos os benefícios, se o time que vai operar não tiver o conhecimento técnico, né, o insucesso ele vai ser ali presente, né, o risco vai ser iminente. Porque com qualificação, os profissionais vai atuar criando e desenvolvendo, seguindo, né, as melhores práticas. Né? Um outro ponto importante ali é qual vai ser o indicador que eu vou utilizar que a adoção da cloud foi satisfatória. Né? Pode ser em tempo, né? Pode ser justamente essa questão de poder ter ali, fazer a criação com muito dinamismo e com isso eu faço entregas mais rápidas. Então é preciso definir, né, qual vai ser o indicador para garantir que o valor que é gasto com Azure, ele dá o retorno lá na última linha do projeto. Então, ponto de vista aí, de estratégia,
fundamental. E normalmente ele agrega o time técnico com negócios, certo? Vamos lá aqui, o outro plano aqui de planejamento, que é muito importante. Assim como toda decisão que der de estratégia de uma empresa, as metas, né, de levar algo para dentro do Azure tem que ser metas realistas e metas prudentes. Elencar ali qual é a prioridade, né, do que eu preciso levar para dentro da cloud para fazer a migração, qual é a prioridade, né? Quais são as dependências, quais são os times envolvidos, quais são as equipes. Então, esse mapeamento, né, do ponto de vista de planejamento é já pensando, ok, né, vamos para o Azure, mas de que forma, em que sequência, em quanto tempo, né, o prazo previsto, ele atende o que o negócio precisa. Então, essa é a parte de planejamento, né, e não pode ser aberto. Aberto assim, exceções. Outro ponto importante, deixar definido. Teremos ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente de homologação, ou não, vamos trabalhar somente com homologação e produção. Esse é o momento de pensar, né, como que eu vou preparar o terreno para dentro do Azure. As boas práticas indicam que você deve ter minimamente, né, um ambiente para fazer os testes e a homologação e o ambiente de produção. Esses ambientes devem ter isolamento de rede, né, e esse momento de convergência deve ter ali o menor acesso possível, o menor privilégio possível e ter um máximo de filtros, né, entre uma comunicação. Normalmente a gente sabe que o ambiente de homologação, o ambiente de teste, ele é mais suscetível às vulnerabilidades, então a gente precisa ter esse entendimento que dentro do Azure nós temos uma assinatura, mas isso tem que estar muito bem separado entre produção e homologação no mínimo. Tá? A Microsoft tem um tipo de assinatura que inclusive tem um benefício financeiro muito bom, que é de desenvolvimento, chamada de DevTest. Então, para esses casos, poderiam ter 3 assinaturas. Outro ponto importante, escolher a região. Né? Dentro do Azure, nós podemos implantar recursos em diversos data centers. Esses data centers são divididos, né, entre uma série de países que nós chamamos de região. Então, importante. Dentro do Brasil, nós temos a região do Azure. Né? Temos um ponto negativo, que é um custo maior. O custo do Brasil é maior do que um custo dos Estados Unidos, por exemplo. Mas nós temos o ponto de agilidade, de baixa latência. De onde, né, o usuário está para onde tem um data center, a comunicação acontece muito mais rápida comparado com uma comunicação nos Estados Unidos, que tem ali uma infraestrutura mais barata. Mas aí tem um ponto. Eu posso desenvolver, eu posso implantar serviços fora do Brasil? Existe alguma regulamentação que me impeça ou algum requisito? A minha solução ela precisa de muita rapidez, de baixa latência, então isso vai me fazer aí ter o entendimento de onde eu vou implantar. Não, produção eu vou implantar no Brasil. Agora, desenvolvimento e teste, eu vou fazer a implantação nos Estados Unidos. Então, isso já é uma estratégia consciente que vai impactar diretamente nos custos, ok? Então, esse ponto vem ali do planejamento. E quando a gente vem aqui no estádio read, de cara, vamos para cima, né? Vamos começar ali de fato a colocar a mão na massa, já foi mapeado qual vai ser a tecnologia e aí é entender o melhor formato de usar aquele serviço ou aquela tecnologia. Mas ela já foi a escolhida e já foi eleita como a que atende. E depois, né, que é feita a implantação, existe um processo contínuo que faz parte de governança, né, segurança e o gerenciamento. Tá? Então, o Cloud Adoption Framework ele é essencial, deve ser seguido, né, quando você está naquela jornada de chegar ali à adoção de cloud. Então, não estou utilizando ou uso só uma parte, quero expandir ainda mais, quero levar todo o meu parque que hoje está local, vou levar ele para a cloud. Então aí a gente faz a adoção do CAF. Vamos lá, próximo passo, o WAF, né, o próximo framework que ajuda aí o manual de boas práticas.
O Architect Framework, ele tem a função, né, de ajudar dentro a partir do momento que a gente já tem a implantação. Basicamente, nós temos 5 pilares. Tem um outro aí que fala sobre sustentabilidade, mas tecnicamente nós temos esses 5 pilares dentro ali do AF da Microsoft. Então, quando eu tenho aqui a reliability, né, de ter ali um sistema de disponibilidade, de confiança, segurança, otimização de custo e excelência operacional, eu estou indicando que cada um desses pilares, de forma resumida, no conjunto, vai ajudar com que eu tenha um ambiente extremamente saudável, confiável, que está alinhado com as necessidades do negócio e com o consumo eficiente. Então, eu vou ali ter um tópico, um pilar que vai me orientar sobre alta disponibilidade, né? A gente tem ali a possibilidade de ter um serviço em várias regiões. Então, eu posso ter ali a região do Brasil, o serviço principal, mas existe, como todo serviço, né? Vamos falar aqui da parte de energia elétrica. Um fenômeno da natureza, um excesso de chuva pode fazer com que a gente fique sem energia. Então, fiquei sem energia, estou no escuro totalmente. No Azure, nós conseguimos ter serviços que, se ele parar na região A, ele é transferido para a região B. Tá? Então, isso faz parte de uma estratégia de alta disponibilidade, né, de uma estratégia de recuperação de desastre. Então, o AF ele vai fazer com que você esteja utilizando o Azure sempre pensando em ter esses pontos garantidos. E é por isso que nós temos aí um processo de jornada, que ajuda a sempre fazer uma validação se isso está se seguindo ou não. Tá? E claro, um item que é fundamental que a gente tem é o consumo eficiente, que faz parte da otimização de custo. Então, o fornecedor, né, ele já entendeu, ele já estudou o mínimo necessário, né, vamos dizer aquele MVP ali, que deve ser seguido para que haja sucesso. Então, todos esses pontos aqui vão ser fundamentais na utilização dentro de cloud. E trazendo aqui para a parte de arquitetura, tá? Então vamos lá. Eu quero ter conhecimento sobre recomendações de arquitetura, de desenho, né? De fato, de algo que já exista para ter uma base de referência. Então, o Azure o Architecture Center é o portal que vai ter ali praticamente tudo o que um arquiteto precisa para desenhar como uma solução do Azure vai ser entregue ou vai funcionar. Então, é um canal que não pode ser pulado, ele realmente faz uma diferença muito grande e ajuda. E aqui nós não estamos falando de ferramentas, estamos falando de processos. Tá? Então, é algo que você pode adotar. Independente ali do estágio que você está tendo de arquitetura, você pode voltar para revisar uma arquitetura que já exista, tá? Não precisa ser algo pronto. É claro que tentar consertar algo que já existe é muito mais difícil, mais complexo. Mas se for preciso algo para fazer uma revisitação, esse aqui é um canal. Eu já vou colocar os links ali. Então vai ajudar bastante ali nessa jornada. E para a parte de FinOps, é bom deixar aqui, eu gosto de deixar um ponto importante, que é, sobre FinOps, nós temos, né, uma ONG, nós temos hoje um framework que é mantido pela FinOps Foundation, muito importante, muito difundido. Porém, a FinOps Foundation, ela trata a FinOps, né, otimização de custos, de uma forma agnóstica. Ela traz boas práticas, hoje não só para a parte de cloud, mas para a parte de data center, para a parte local de licenciamento. Tá? Então, hoje, quando se fala de FinOps, é muito comum se remeter ali, lembrar da FinOps Foundation. Tá? A FinOps Foundation tem uma trilha de estudos muito rica, né, que vai do nível practitioner até o nível ali de engenharia, né, mais alto, mais baixo nível ali. Mas a FinOps Foundation ela trata de cloud de forma agnóstica. Ela não vai te dizer, não vai te orientar a como operar com cada cloud, certo? Até porque
é uma coisa interessante, né? A FinOps Foundation é patrocinada pelas maiores Big Techs do planeta, inclusive Microsoft, AWS, Google, tá? Então, ela tenta ser imparcial porque ela mostra os conceitos, a base. Agora, para que você execute FinOps dentro do Azure, você precisa conhecer as regras do Azure, o sistema de cobrança, de precificação do Azure. E isso você vai conhecer dentro do Azure FinOps Framework, né? Então, cada serviço tem uma modalidade de cobrança. Tem serviços que tem free tier, que é uma camada gratuita, né, que pode ser por quantidade ali de processamento, por armazenamento ou por dias. Né? Tem períodos ali de teste free e depois que esse período acaba, você começa a pagar a partir dali. Então, a melhor forma de você saber como executar FinOps, aliás, o primeiro passo é conhecer como cada serviço é cobrado, porque nem todos são da mesma forma. Ah, Cloud é pago pelo uso? Sim, é pago pelo uso, mas cada serviço dentro do Azure possui a sua modalidade de cobrança. Alguns serviços possuem benefícios com um contrato de compromisso, que é chamado, por exemplo, de reserva, né, ou de saving plans, onde você contrata por um tempo ou uma quantidade de horas de um determinado serviço. Então, existem uma série de benefícios, né? E aqui dentro a gente fala não só de preço, mas também, né, das recomendações que devem ser seguidas para que haja aí o tão desejado consumo eficiente. Perfeito? E para finalizar, né, nesse ponto aqui de boas práticas, a governança e o FinOps, ele é um processo que deve ser feito de forma contínua. Então, nós temos dentro aqui do framework uma ferramenta de assessment que vai te ajudar a cada período de tempo que for definido pela arquitetura ou pelo negócio, a revisitar como está o seu estágio de maturidade dentro do Azure. Tá? Isso é importante, isso precisa ser feito pelo menos, né, 2 vezes por ano, para verificar se aquilo que foi proposto no início, né, se a arquitetura que foi feita no início atende, né, os requisitos, atende o propósito inicial, ok? Então, bom, vou mostrar aqui agora. Parará. Ó, o Cloud Adoption Framework. Os links vão estar disponíveis aqui no vídeo, mas esse aqui é o portal inicial, tá? Que ele tem os tópicos principais, né, da estratégia, do planejamento, do READ. Então eu recomendo que se dedique um tempo razoável, né, para você que está chegando agora no Azure. Para você que já entende, é sempre bom revisitar. Mas esses portais são portais que exigem uma dedicação de tempo, tá? Não tem fórmula mágica. Inclusive o CAF ele já tem até uma vertente para a parte de inteligência artificial. Então é importante, tá, que se gaste um tempo em cada tópico desse, porque ele vai agregar, né, na sua evolução, na sua jornada. Um outro ponto que eu comentei agora, que faz parte do CAF, é a parte de nomenclatura dentro de cloud. Quando você vai utilizar aqui o Azure, você precisa colocar nomes aos serviços, nomes aos recursos. E existe um padrão, a Microsoft ela auxilia dando recomendações de como esses nomes devem ser feitos. Por exemplo, ambiente de produção, homologação, teste, né, por país, por unidade de negócio. Então, com um pouco de dedicação de tempo, é possível observar que criar uma arquitetura no Azure sólida, tranquila, robusta, ela é uma jornada, não digo fácil, mas é uma jornada não tão difícil, não árdua, porque existem orientações, existem recomendações. Então, essa parte de naming tool, ela é obrigatória para todo postulante arquiteto, né? Se você é um arquiteto que não conhece essas boas práticas, dá um passo para trás, faz, né, uma revisão, porque isso aqui é extremamente importante. Tem soluções já, né? Tem o Azure Naming Tool, é uma solução que pode ser encontrada no GitHub, por exemplo, que já, né, auxilia de forma visual a como criar nessa nomenclatura. Mas antes de mexer com ferramenta, dá um passo para trás e leia a documentação. A documentação precisa ser o ponto de partida, é a sua melhor fonte de informação,
melhor fonte de conhecimento? É o manual do fabricante. Né? Aqui no Brasil, a gente tem ali o mau hábito de não gostar de ler manuais, mas o fabricante diz: leia o manual. O manual vai te dar muita base, muita bagagem, muito conhecimento para que você consiga, né, fazer as entregas necessárias. Um outro ponto que eu comentei ali, ó, esse aqui é o carinha do Azure Architecture Center. Então aqui você vai ter, por exemplo, vamos pegar aqui alguns modelos de arquitetura. Olha, é uma base aqui, ó. Deixa eu ver se tem a parte de network aqui que é muito legal. Ó, melhores práticas para a adoção de cloud. Olha, aqui é uma documentação fantástica, tá? Como eu disse, é um tipo de portal de documentação que você precisa dedicar bastante tempo de leitura, mas vale a pena, tá? Então, sobre designer aí, um guia de referência para a arquitetura dentro do Azure, nós temos o Azure Architecture Center. FinOps, nós temos aqui um portal que ele pega de A a Z tudo que é preciso para executar FinOps dentro do Azure. Tem um outro lado mais prático, que é o Azure FinOps Hub, que aí você consegue até utilizar um conceito muito novo da FinOps Foundation, que é o Focus, né? De fato, ali conseguir fazer aí uma dashboard, criar aplicações para FinOps, unindo esses frameworks, mas a base de conhecimento de FinOps para o Azure é esse carinha aqui, ó, FinOps Documentation, que é o Azure FinOps Framework. Então, pensou em executar FinOps dentro do Azure, esse portal, esse framework é leitura obrigatória. E, para finalizar aqui, esse aqui, ó, é o Assessment, que é o guia de avaliação do Azure, que a gente verifica todos os pontos, todos os pilares que eu havia comentado ali do Azure. Ele vai fazer uma série de questionário, tá? Que basicamente, eu vou tentar simular um aqui, ó. Iniciar avaliação. Aqui eu posso colocar, né, uma descrição do que eu estou avaliando, ou seja, o nome da sua empresa ou o nome da assinatura que você vai estar avaliando e iniciar. Vou solicitar aqui, ó, que eu vou fazer uma avaliação de arquitetura. E aqui eu já tenho os pilares, olha. Eu posso fazer uma avaliação baseada em todos os pilares ou selecionar aquele, de repente, que eu tenha maior preocupação ou que eu tenha maior necessidade. Eu vou selecionar todos para vocês verem que tipo de assessment é feito. O que a Microsoft vai fazer aqui é lançar uma série de perguntas para que você discuta com seu time técnico e de negócios. Não é uma avaliação técnica, é uma avaliação multidisciplinar, tecnologia e negócios. Tá? Então aqui vai ter basicamente ali para cada sessão de 15 a 20 perguntas que vão te fazer refletir sobre o seu estágio atual, se ele está condizente com o que foi planejado ou o que falta para você chegar no estágio desejado. Ok? Então, essa é uma solução, né? É uma atividade aqui dentro do Azure muito importante também, que toda empresa precisa fazer minimamente uma vez por ano. 2 vezes é o desejado, mas pelo menos uma vez por ano aí é o desejado, né? Bom, time, então voltando aqui. Opa. Voltar aqui para o início, onde tudo começou. Então, essa aqui é a minha contribuição, né, para o Global Azure. É um tema que é mais conceitual, tá? Aqui nós não tivemos hands-on, tirando aquela demonstração ali do assessment, mas essa é a base para a arquitetura, para uma governança e para um trabalho FinOps bem feito. Você precisa conhecer as regras do jogo, você precisa conhecer ali como a engrenagem funciona para poder ter uma governança decente, para poder fazer uma recomendação decente, porque embora o FinOps procure ter consumo eficiente, mas uma recomendação equivocada
pode fazer com que um serviço pare de funcionar da forma como deveria e isso trazer prejuízo, trazer downtime. Então, a ideia é que tudo seja feito baseado em requisitos, seja feito com consciência, com planejamento. E como é que a gente consegue atingir esse nível? Sabendo e conhecendo as regras do jogo. E como é que eu faço para conhecer as regras do jogo de governança e de FinOps dentro do Azure? Com esses serviços aqui que estão totalmente disponíveis gratuitamente no portal da Microsoft, ok? Bom, agradeço aí a quem esteve presente. Quem tiver aí quiser trocar uma ideia, né, procura no LinkedIn aí nas redes. É um tema muito importante, muito bacana, gosto muito de falar sobre isso. Então, que seja aí um evento de Global Azure muito bom, bastante conhecimento e até breve.